Olá! Estamos iniciando hoje mais um episódio do Comex Sem Fronteiras, já na nossa terceira temporada, e hoje nós vamos falar sobre estratégias e soluções tributárias para importação, onde trazemos soluções tanto para você reduzir os custos dos seus produtos, aumentar sua lucratividade e também soluções para aumentar e melhorar o seu fluxo de caixa. Conosco hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial, um grande parceiro e amigo da Acron já, que trabalha com vários dos nossos clientes, o Nadson Braga, que é executivo da Capital Trade. Tudo bem, Nadson? Tudo bem, Cris. Nadson, fala pra gente um pouquinho de você, da sua trajetória profissional, porque nem todo mundo te conhece, né? Apesar de você ser muito conhecido aqui na região já. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência. Bem, eu sou formado em Comércio Exterior, né, pela Universidade São Judas Tadeu. Me formei em MBA de Relações Internacionais pela Faculdade Getúlio Vargas e tive a oportunidade de morar em Itajaí, onde eu tive o privilégio de participar também de uma outra MBA voltada para a gestão portuária, muito específico ali da região, pela Universidade Univale. Trabalho com comércio exterior há pelo menos 14 anos. Uau! Iniciei a minha carreira numa empresa, uma multinacional alemã, chamada Wurth, do Brasil. Uhum. Então, empresa especialista ali em ferramentas, produtos automotivos. Sim, bem famosa. Exato. E depois eu fui para a Cacau Show. Então, Delícia, hein? Muito bom. Trabalhei também um pouco na parte da importação da Cacau Show e estou há 12 anos na Capital Trade, a empresa atual a qual eu trabalho. Perfeito. E, Nadson, é muito comum as pessoas procurarem a nossa equipe na Acron buscando redução de custos. Ou nos procuram falando assim, olha, meu concorrente está conseguindo trazer num custo muito melhor do que eu. O que será que ele está fazendo? Será que ele está sonegando? Que milagre! Mágica que ele está fazendo. Que mágica que ele está fazendo. E também tem um erro muito comum, que é as pessoas não fazerem a viabilidade econômica antes de iniciar uma importação. Ou porque já faz algum produto e vai começar um novo produto, não faz essa viabilidade. Sim. E a viabilidade envolve mais do que logística, né, Nadson? Ela envolve uma série de pequenos detalhes, como pequenos, né? Impostos, além da logística, a gente tem toda uma análise tributária, enfim. É bem complexo tudo isso, mas para que você tenha uma boa importação, é necessário essa viabilidade. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre a viabilidade. O que mais o que mais impacta na viabilidade de um produto? Uhum, sim. Eu acho que o grande ponto é importar não é só ir lá, por exemplo, na China, colocar dentro de um container e trazer a mercadoria, né? Com certeza não. Você tem muitas etapas e muitas diretrizes que é importante a tua empresa estar enquadrada ali para você encontrar um melhor fluxo, obviamente, e a questão tributária da operação. Não tenho dúvida de que hoje a maior dor de cabeça do empresário está justamente naquela famosa pergunta: o que é melhor, lucro real, lucro presumido ou simples nacional? De fato. E não existe uma resposta efetiva. Por quê? Porque pode variar uma série de fatores. A margem que ele aplica, qual produto ele importa, se ele tem funcionários. Isso é uma resposta longa de ser respondida. Precisa analisar cada caso, né? Exato. Cada realidade de cada empresa. O contador de cada empresa, obviamente, tem que ter ali as suas diretrizes e entender exatamente o perfil da empresa. Para onde ele vai vender, né? Qual é o mercado dele. Sem dúvida. Para importação, especificamente, nós temos muitos impostos. Nós temos uma carga tributária muito alta. Então, é preciso entender exatamente os impostos da importação, que varia ali de acordo a cada produto, e principalmente entender ali a tributação desse cliente e verificar qual o melhor caminho. Sem dúvida também a margem que ele aplica na saída. Sim. E quais são os principais impostos, né? Eu sei, mas muita gente não sabe. Vamos falar de forma geral, porque nós sabemos que alguns produtos incidem, outros são zerados, mas quais são os principais impostos? Sim. Basicamente, temos 4 impostos federais. Então, IPI,
PIS e COFINS. I é imposto de importação. Uhum. Esses são federais. Esses variam de acordo a cada NCM do produto. Então, Que é o código do produto. exato. Então, variam. Sempre tem ali, é importante também, um outro ponto fundamental é identificar e enquadrar o produto na melhor NCM possível. Uhum. De acordo ali com o enquadramento, sem contar numa questão aduaneira, né? A Receita, obviamente, fiscaliza isso, mas é importante enquadrar no melhor entendimento ali, justamente para evitar que um enquadramento errado com uma tributação errada. Agora, inclusive, com essa questão de termos que ter, os importadores têm que ter o catálogo de produtos, né, que ainda não chegou no Simples Nacional, mas quem está no lucro real e no lucro presumido já tendo que colocar os seus produtos. O NCM já vem homologado pela Receita Federal. Qual que é o melhor NCM? Uhum. Então, isso também já vai evitar muita dor de cabeça no futuro, né? Sim, sem dúvida. Então, o primeiro ponto é identificar ali o melhor enquadramento do produto. Legal. Então, conseguimos ali quantificar os impostos federais. Então, novamente, II, IPI, PIS e COFINS. Correto. E aí a gente tem o quinto imposto, que é o imposto estadual, o ICMS. Esse varia de acordo a cada federação, a cada estado onde a empresa estiver sediada. Uhum. Então, em São Paulo, esse ICMS é de 18%, Rio de Janeiro é 21,5%, Santa Catarina é 12%, varia de acordo a cada estado, né? Uhum. Basicamente, esses são os impostos incidentes na importação. Uhum. Óbvio, você vai ter algumas outras taxas, algumas outras despesas, mas basicamente os impostos são esses. A gente vai ter ali no marítimo ainda a Marinha Mercante, que entra na composição também, né? Exato. Mas Importante ele é exclusivo também, do marítimo, né? Sim, importante comentar a incidência disso, né? A base desses impostos. Esses impostos são todos com base no valor aduaneiro, que basicamente é o valor da mercadoria, mais o frete e mais o seguro. Uhum. Esses três compõem o valor aduaneiro, que é dali que passa, então, ter a Que tributação. passa a recorrer tudo mais. Exato. Nath, você está me falando, né, sobre os impostos federais, ele é igual em todo o país, né, não muda se você está em Santa Catarina, se você está em São Paulo ou Minas, mas os estaduais, a gente falou agora sobre o ICMS, que pode ter uma grande variação. Isso é o que remete à famosa guerra fiscal entre os estados, né? Sim. E por que isso acontece? Esse é o grande vilão, né? O ICMS, cada federação tem ali autonomia para isso, cada federação, cada estado determina a sua alíquota interna. E a grande questão da guerra fiscal é aquela do entendimento de quem que é o ICMS, para quem que é recolhido o ICMS. Muitas empresas acabam indo para outros estados, o estado em que ela ficou começa a questionar. Então, a guerra fiscal, que é longa, inclusive, já existe há muito tempo, parte muito nesse sentido, né? Do entendimento de quem que é o ICMS. Isso eu posso te dizer que já foi um tema muito discutido, a guerra fiscal, ali mais ou menos nos anos de 2013, 2012, foi muito mais intensa do que é hoje. Ainda existe? Um pouco. Às vezes ainda ocorre, mas assim, de forma geral, isso diminuiu muito. Justamente porque a gente teve alguns entendimentos e pacificações Entre nesse os sentido. estados, né? Exatamente. Então, lá atrás, isso é muito comum, por exemplo, nós visitarmos alguns importadores e aí vira aquela famosa frase. Olha, eu fiquei sabendo, eu tive um amigo que há uns anos atrás teve algum problema com relação à guerra fiscal. E aí você vai entendendo um pouco mais, com detalhes ali com ele, vai entendendo que, na verdade, era uma outra situação. Exatamente. Era uma questão que lá atrás não havia nenhuma questão jurídica já definida como existe hoje. Então, hoje é um cenário muito mais pacificado nesse sentido, principalmente com relação a benefícios fiscais, né? Sim. Então, isso desmitificou muito nesse sentido da guerra fiscal hoje. Mas, em resumo, o ICMS é o grande vilão ali e o motivo de questionamento entre os estados. E os estados fazem isso exatamente para atrair empresas, para atrair geração, né, de riquezas.
Então, digamos assim, quando um estado, às vezes, quer crescer, trazer mais empresas ou um determinado segmento, ele coloca incentivos fiscais para isso, Sim. né? E ele tem a liberdade, a federação dá a liberdade para que ele cobre de acordo, como ele desejar, a sua taxa estadual. E, Nath, se a gente está falando, então, sobre a guerra fiscal, eu vou aproveitar e perguntar. E essa reforma tributária? Já uma pacificação sobre isso? É uma curiosidade geral, né? A gente está todo mundo aqui. E aí? Passou, Como não que vai passou? ficar, Como que vai... né? Mas e agora? Como que vai E ficar, agora? né? Você sabe que, assim, a reforma tributária, não tenho dúvida nenhuma que é necessária. Sim, Sem dúvida, a gente brinca que o Brasil é um manicômio tributário, né? verdade. Não tenho dúvida que houve uma necessidade realmente de resolver muita coisa nesse sentido. Mas ainda tem muita água para correr por baixo dessa ponte, né? Muito Ainda ponto a ser pacificado, né? tem muita coisa ainda. Você tem uma transição aí de pelo menos 9 a 10 anos, que, vou ser muito sincero, ainda é um pouco nebuloso, ninguém sabe muito bem como que vai ser. Sabe na teoria, mas a gente sabe que na prática é muita coisa diferente, né? E 10 anos é um espaço de tempo bem grande, né? Muita coisa pode acontecer. Governos podem trocar, outros podem vir, outros podem ir, enfim. Exato. Olha, o que eu posso dizer é que nesse momento ainda não há nenhum ponto definitivo. Olha, vai funcionar assim. Olha, vai funcionar de outro jeito. Não. O que há é entendimentos de que, de fato, a própria reforma tributária, existem ali mecanismos em que os incentivos podem continuar de uma forma diferente, com compensações financeiras, por exemplo. Porque, de fato, tem muitas regiões que há necessidade de ter a reforma, de ter os incentivos fiscais, né? Justamente para atrair ali as operações. Não tenho dúvida de que isso vai continuar de alguma outra maneira. O entendimento das federações dos estados que possuem benefícios fiscais é assim, olha, calma gente, espera, ainda tem muita coisa para administrar, mas é do próprio interesse do estado, das regiões beneficiadas, de que continue, de Exato. alguma maneira. De todos nós, na verdade. Sem né? dúvida. Então, verdade. assim, ainda é um tema para a gente ir levando aos poucos. Vamos continuando, seguindo com essa tributação, entendendo melhor como vai ser a nova, mas eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir encontrar ali, os estados vão encontrar caminhos para que isso continue. Perfeito. Gostei da sua visão, é exatamente o que a gente também tem enxergado. Vai se levar um grande tempo para conciliar, e né, a gente tem ali algumas coisas, mas e aí como Sim. vai ficar? Então, digamos que, para o empresário que está na dúvida como vai ser, 2025, 2026, praticamente não se altera nada. Exato. Então, a gente continua como estamos. E, Nath, você trabalha atualmente com a Capital Trade, né? Que é uma trade especializada em otimizar, trabalhar vou chamar de corredores tributários, trazendo otimização de impostos, principalmente os impostos estaduais, né, para grandes importadores e pequenos importadores também. Vocês atuam em vários segmentos e tamanhos de empresas diferentes. Me conta um pouquinho mais como isso funciona, como vocês conseguem otimizar o fluxo de caixa e otimizar o custo real dos produtos para esses importadores. E já aproveitando, quais são os principais corredores tributários que a gente tem hoje no país? Bastante coisa, né? Bastante. Basicamente, eu acho que a primeira coisa a dizer, Cris, é que benefícios fiscais, principalmente voltado à importação, existem há muito tempo. Então, eu brinco que, assim, não foi ontem que o governador acordou e falou, nossa, vamos criar aqui um benefício fiscal. Não, já existe há muito tempo. O precursor dos benefícios é o estado do Espírito Santo. Certo. Lá atrás, no início dos anos 2000, foi ali o principal corredor de importação, o principal estado com benefício. Então, Vitória ali se tornou referência. É verdade. Nesse sentido, muitas trades foram para lá, muitas trades iniciaram-se lá. A capital,
um dos sócios iniciou-se no Espírito Santo. A capital seria criada no Espírito Santo, mas Santa Catarina estava começando a ter ali o benefício fiscal e aí acabaram optando por Santa Catarina. Então, os benefícios já existem há muito tempo. Então, não é algo assim criado recentemente. O benefício de Santa Catarina, por exemplo, já existe há mais de 20 anos. Então, está convalidado no CONFAS, que é algo importante. Ele data quase da mesma época de de Espírito Santo, né? Exato. Então, existem muitos estados com incentivo. Vou citar aqui os principais. Espírito Santo foi o precursor. Santa Catarina já tem ali há mais de 20 anos. Você tem os precatórios de Alagoas, que também foi muito utilizado no passado. Você tem agora, recentes, o estado de Rondônia, criando incentivo. Tocantins também já criou algumas coisas ali voltadas para importação. A gente tem visto cada vez mais Paraná, Rio Grande do Sul também criando incentivos internos para fazer com que aquela empresa que está ali não migre para outro estado, mas é algo muito mais específico. Ainda tímido, né? Muito tímido. Então, basicamente... Minas também, né? Se eu não me engano. Minas, exato. A gente teve agora, recentemente, Minas criando ali em Extrema também um benefício muito parecido, com a intenção justamente de levar as importações para lá e fazer aquele importador, a distribuição ocorra toda pelo Estado. Usando ali, né, os operadores logísticos da região, esse tipo de coisa. Então, o benefício existe há muito tempo, isso é claro. E hoje a gente tem a convalidação de muitos desses incentivos, que traz, obviamente, uma segurança jurídica muito grande, né? Lá no passado não havia esse conceito de convalidação. Todas as reuniões no CONFAS, ninguém chegava a um acordo nenhum, e isso acabava gerando um atrito e um problema muito grande de volta à situação da guerra fiscal. Isso mudou muito nesses últimos anos. Então, hoje a gente traz uma segurança muito maior nesse sentido. Exatamente. Quando a gente fala, às vezes, sobre esses incentivos que são totalmente legais, né? Eu costumo dizer que são brechas importantíssimas que nós temos, muita gente encara como sendo algo ilegal, e na verdade não é. E a gente, às vezes, quando fala isso da primeira vez, todo mundo fica olhando um pouquinho de lado. E é muito comum, como eu falei no começo, né, chegarem para mim e falar, mas o que o meu concorrente está fazendo? E para alguns mercados especificamente, eu vou pegar, por exemplo, o mercado de vinhos e bebidas, em geral. Santa Catarina é a principal entrada, uma das principais entradas. Aí você vem, às vezes, alguém por Santos e pergunta, por que o meu concorrente consegue ter um custo melhor? Não é a logística, gente, não é a logística. São esses incentivos que eles costumam ter. Exato. E conseguem passar isso de margem e aumentar a sua lucratividade e também ter uma competitividade maior no mercado, né? Exato. Eu acho que o que mais a gente escuta lá na capital é justamente isso. São empresas ligando e falando, olha, eu sei que o meu concorrente está em Santa Catarina, por exemplo, porque eu descobri uma nota dele aqui. E o que acontece que o meu preço sempre está mais caro? Eu zero minha margem e o meu amigo aqui está melhor do que eu. Se eu zerar minha margem, eu ainda nem chego no preço dele. Exato. E o que está acontecendo? Qual que é o que é o ponto principal, né? E aí a gente vai sentar com ele e falar, não, vem cá, eu vou te explicar qual é o conceito da operação. Basicamente, você vai ter uma redução no fluxo de caixa da importação grande, interessante. E aí você tem outras diretrizes. Quando você acaba abrindo uma filial no estado de Santa Catarina, esse importador começa a vender direto de Santa Catarina, por exemplo, para o estado de São Paulo, grande centro econômico, com 4% de ICMS. Então, aquele importador que está aqui em São Paulo vendendo com 18%, ele importa com 18%, vende com 18%. O importador que estiver em Santa Catarina, Espírito Santo ou estados incentivados, ele vai importar com 4% e vai vender com 4%. Tributariamente, ele sempre está 14% mais econômico. Muitas vezes essa nem é a margem do
que você Exato, consegue colocar no produto, né? exato. Claro, tem aquelas situações de tem clientes que fazem a conta do crédito e débito, né? Uhum. Isso acontece, mas a boa maioria não. Ele quer saber o valor da nota. Até porque você tem que desembolsar, né? Sangrar seu caixa, né? Aí que entra a questão do fluxo de caixa. Exato. O que mais a gente percebe é o seguinte: o importador tem que pagar antecipado a mercadoria, por exemplo. No máximo consegue ali o pagamento prestes no BL, por exemplo, Uhum. né? Mas a boa maioria, aquele famoso 30% antecipado, 30, 70 70. quando embarca. Aham. Legal, então ele já pagou isso antecipado. Quando chega, todos os impostos antecipados. Antecipado. E no final, ele ainda tem que dar um prazo pro cliente dele pagar. Ele tem um prazo de venda, mais o prazo de faturamento, enfim, ou Exato. seja, Então, esse assim, dinheiro fica lá parado um tempão. tem. É uma grana aí que precisa ser levada em consideração. E quando a gente fala, por exemplo, vou fazer uma conta de padeiro, assim, né? Os padeiros que me desculpem. Vou fazer uma conta pronto, uma conta fácil. Você pega aqui uma carga de $100.000, se nós fizermos o percentual, 14% seria $14.000, né? Sim. Que você teria que antecipar. E só lá na frente faturar, enfim, receber. Enquanto que esses $14.000 poderiam estar aplicados em outras coisas e você só pagar no Exato. momento que fosse vender, é isso? Exato, é isso. A gente vê muitas empresas, muitos empresários aqui de São Paulo, por exemplo, com a seguinte cabeça: eu pago os 18%, mas eu tomo crédito. Uhum. Sim, realmente. Mas, Que momento? exatamente. E se você demora 2, 3 meses para vender sua mercadoria, você vai recuperar isso só depois. Então, será que não é melhor deixar esses 14 aqui no bolso para alguma eventualidade? Será que não vale a pena você deixar esse dinheiro investido? Tem muitas empresas, aquela empresa pequena, o empresário está com a água aqui quase prestes ao nariz. Será que não vale a pena abaixar um pouco essa água nesse sentido? E as grandes, hoje em dia, tem muita, além do seu próprio produto, eles trabalham muito dinheiro. E aí também faz todo sentido, né? Sim. Você faz o dinheiro trabalhar para você, inclusive, que Exato. é a o grande sonho, né? Sim, e assim, a grande pá de cal nessa história toda é aquela situação do acúmulo de CMS. Uhum. Esse é um ponto que muitas empresas têm tido esse problema. Então, aquele cara que está em São Paulo aqui, ele recolhe 18 na entrada. Só que ele vende muito para fora do estado. E quando ele vende com 4. Ok, ele vai colocar a margem dele em cima, mas ele não utiliza esses 18. Ficou com 14 acumulado. Exatamente. E vai acumulando. Isso é um dinheiro do bolso que ele tirou e efetivamente pagou ali a gare. E isso agora tá lá na planilha, na contabilidade. O que ele consegue fazer com crédito? Nada. Então tem muita empresa com esse tipo de problema. Tudo bem, aquelas empresas grandes que estão ali com alguns milhões de acúmulo de CMS, ela consegue entrar com pedidos na fazenda e a fazenda ali... Mas eventualmente... é moroso, né? É moroso. Exato. Moroso. Agora, aquele cliente, o pequeno médio, não. E aí, como é que faz? E vai acumulando, e vai acumulando. Então, estados com benefício, Santa Catarina, por exemplo, é uma ótima saída para esse sentido, porque ele traz com 4, transfere a mercadoria aqui e vai usando esse crédito, vai diminuindo todo esse acúmulo de crédito de CMS. Ô, Nath, explica para mim. Então, uma empresa do estado de São Paulo pode importar por Santa Catarina com 4, mas em que condição? Ela tem que abrir uma empresa em Santa Catarina? Como é que funciona? Para você ter os benefícios fiscais, basicamente, né, usando trading companies, você tem 2 modalidades de importação. Certo. A primeira é a operação por conta e ordem e a segunda é a operação por encomenda. Ambas operações você consegue usufruir do benefício fiscal. E qual é a diferença? Bastante. Na operação por conta e ordem, necessariamente o importador precisa abrir uma filial no estado com benefício, seja em Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais e por aí vai. Então, vamos usar Santa Catarina ali como exemplo. Então, ele abre a filial no estado. A Trade Company faz a operação de importação para ele, usando o benefício fiscal da trade, isso é um ponto muito importante.
quem tem o benefício fiscal é a trade, não é a empresa, não é o importador. A operação de importação vai nascer na DI registrada e vai se encerrar no momento que a trade emite a nota fiscal de transferência para a filial dele de Santa Catarina. Se a filial vai transferir o estoque, vai vender, vai doar, vai fazer o que for, é uma etapa à parte do produto já nacionalizado e ele evita qualquer tipo de situação nesse sentido. Isso, inclusive, é interessante para aqueles que ainda têm medo, né, de acontecer alguma coisa. A gente acabou de falar que é uma operação super segura, mas tem muitos departamentos jurídicos e muitos fiscais que ainda, né, departamentos fiscais que ainda têm um pouco de medo por causa dessas histórias do passado. Então, quando você usa através de uma trade, o benefício é da trade e ela que repassou isso, ou seja, o importador ele está blindado, correto? Sim, exato. Esse é o grande ponto. Lá atrás, quando eu falei sobre a guerra fiscal, muitas empresas foram autuadas. Quando você vai enxergar, não havia-se o conceito de ter filial no estado do benefício. Então, por exemplo, uma empresa do Espírito Santo, uma empresa de Santa Catarina, emitia a nota direto para São Paulo, por exemplo, sem que fosse necessariamente a filial. Realmente aí tem toda a chance de dar errado. Exato, exato. Então, um ponto importante, e claro, essa filial de Santa Catarina, ela não pode ser uma filial de passagem. Ela necessariamente precisa ser uma filial de fato e de direito. O que é isso? Então, ela precisa ter uma sala física necessariamente, você precisa ter um contrato com um operador logístico, utilize-se de trades do Estado, utilize-se de contador, de transportadora, você vai necessariamente ali usufruir de tudo que o Estado, da logística do Estado. Então, esse é um ponto muito importante. Não é necessariamente deixar criar uma empresa lá num escritório fictício, virtual, ele não existe, ele está na nuvem, e só emitir notas, isso pode dar um questionamento, isso pode abrir brecha para um questionamento fiscal nesse sentido, né? Por vezes ele pode ter que transferir praticamente quase todo o estoque para São Paulo, como exemplo, e por vezes ele vai vender de lá mesmo para outros estados, inclusive para evitar essa tributação depois do estado de São Paulo, Sim. né? E quando ele transfere daí de uma filial para o estado de São Paulo, salvo engano, ele faz a transferência de estoque e não tem tributação nesse momento, Exato. É o crédito e débito, né? Então, ele vai transferir com os 4, ele recebeu os 4 da trade e vai transferir com os mesmos 4. Crédito e débito, a filial fica zerada e os 4 de CMS vêm para São Paulo, por exemplo. Porque a CFOP não é de venda, e sim de transferência de estoque. Exato. Mas tem como fazer essa operação por encomenda? Tem. Então, o conceito da conta e ordem basicamente a trade vai prestar o serviço da importação. Então, o cliente fecha o câmbio com o fornecedor, toda a tratativa com o fornecedor é dele. A trade basicamente vai ser um despachante aduaneiro com benefício fiscal. Perfeito. Então, quando chega a mercadoria, a gente vai emitir o numerário, né? Aquela coisa toda que qualquer despachante realiza. Essa é a operação por conta e ordem, muito parecida com a operação atual daquele cliente que está importando por Santos, por exemplo. É a operação própria, né? Diferente da operação por encomenda. A operação por encomenda, ela tem um viés mercantil. Então, cabe a trade entrar em contato com o fornecedor lá fora. Então, o cliente coloca o pedido na trade e a trade que vai conversar com o fornecedor, ela vai fazer o fechamento do câmbio. Operador logístico, tudo. Vai trazer a mercadoria, nacionaliza e aqui, com a mercadoria nacionalizada, ela vai te emitir uma nota fiscal de venda. Obviamente que ela vai aplicar ali margens muito baixas, somente para não configurar ali que não está havendo uma venda efetivamente. Mas sai um pouco mais caro. Ela sai um pouquinho mais caro. Por conta da tributação na saída, os impostos na saída. Onde ela é interessante? Para situações de PIS e COFINS monofásico, por exemplo, aquele cliente que quer já recolher a ST sobre o custo, para quando ele realizar as vendas dele, não ter mais a incidência de ST. Isso é interessante. Exato. É onde está o grande ponto.
Lá no passado, tinha muitas trades que tinham linhas de crédito e que ela acabava financiando essas operações. Isso acabou encerrando, né? Muitas trades diminuíram muito o crédito justamente porque muitas empresas acabaram entrando em RJ justamente por conta do crédito que dava, que concedia e acabava tendo inadimplência, esse tipo de coisa. Então hoje, basicamente, por que operar por encomenda? É aquele cliente que tem necessariamente problema para abrir uma filial, é uma multinacional que precisa pedir permissão para a matriz lá na Alemanha, por exemplo. Ou que quer começar a operação ali ainda antes de abrir uma Exato. filial, né? Ter certeza do Ele processo. quer saber se realmente vai funcionar, se os custos vão estar dentro ali, sem necessariamente ter que abrir uma filial no estado. Então ele inicia a operação por encomenda, faz a operação, poxa, legal, foi interessante, isso vai acontecer, estamos falando de um projeto a médio, longo prazo, ele vai lá e abre a filial em Santa Catarina e migra a operação para conta e ordem. Muito bom. E, Nadson, qualquer empresa, seja ela pequena, grande, do Simples Nacional, do lucro presumido, pode operar nessas condições? Pode. Não há distinção nesse sentido. O Uhum. que há são cenários tributários diferentes. Tá. Existe o conceito de que a empresa do Simples Nacional, ela já é privilegiada por conta de ter uma carga tributária na saída menor. Então não é justo que ela tenha a mesma carga tributária do lucro real e lucro presumido. Ela vai usufruir do benefício? Vai, não tenho dúvida disso, mas com uma carga tributária diferente na entrada. Ainda assim, muito interessante para as empresas do Simples Nacional. Por quê? O Simples Nacional não toma crédito. Correto. Isso é um fator muito importante, motivo pela qual muitas empresas que a gente recebe no início vai começar a verificar a viabilidade, você entende que ela está no Simples Nacional e, obviamente, ela nunca vai ter o custo de entrada de uma empresa do lucro real e lucro presumido por conta dos créditos dos impostos. Isso aí não tem como chegar. Uhum. Obviamente, ela tem uma saída, mas com uma carga tributária muito menor. E aí é questão de fazer análise. Mas, por experiência, posso dizer, a Capital hoje tem em torno de uns 380, 400 clientes. Olha, se tiver 10, 15 no Simples Nacional, talvez seja muito. Até porque eles começam a importar mais, começam a viabilizar e acabam trocando Tem a questão de do regime, faturamento. né? Esse é um ponto. Não tenho dúvida que o faturamento ali acaba sendo um problema. Mas Ou uma solução, né? Tá faturando mais, eu vejo solução. um problema bom, né? Mas a grande questão o empresário começa a fazer conta e vai vendo que as tomadas de crédito ajudam muito, né, no custo. Sim. Dependendo da margem que ele aplica, temos situações que o empresário está aplicando ali 5, 7, 10% de margem. Poxa, será que não vale a pena ele ficar no lucro, ele migrar para o lucro real, lucro presumido? E até porque, às vezes, o cliente dele está no lucro real, no lucro presumido. A predominância dos clientes Exato. dele, né? E esses clientes vão querer se creditar. Sem dúvida. Às vezes você perde negócios ou perde participação, vamos colocar assim, as empresas que abrem BID ou as grandes empresas, todas querem comprar de empresas que possam destacar os impostos. Exato. Então, você perde ali também uma gama de clientes, né? Então, tudo tem que se analisar, concordo com você. Exato. Não tem jeito, cada caso é um caso, cada empresa tem ali um perfil específico, tem os produtos que importa, porque estamos falando que pode ter produtos que têm a PIS e COFINS monofásico, tem produto que pode ter a bendita da ST, por exemplo. Tem situações de cada produto que aí a gente precisa analisar e ver qual que é o melhor caminho a seguir. Por isso que a gente começou aqui falando sobre a importância da viabilidade econômica, né, de uma importação. Às vezes eu estou em alguns eventos, algumas palestras e ouço alguns absurdos, né? Alguém levanta a mão e fala assim, mas quanto que eu posso colocar em cima aqui para importar? E como se isso fosse uma regra, né? Uma receita de bolo. Né? Qual o fator? Qual o percentual aqui que eu posso colocar em cima? Eu compro lá, o produto está lá na China a $1, quanto que vai chegar aqui para mim? E aí, pasme, tem gente que responde, coloca aí 100%. Gente,
Depende do produto, depende do regime tributário, É uma ou conta de seja... padaria bem... E, gente, bem... desculpa de novo os padeiros, tá? Mas é assim, é leviano dar uma resposta dessa sem fazer a viabilidade econômica. Sim. E eu acho que algumas empresas não fazem ou respondem dessa forma porque não sabem fazer ou porque não entendem tudo isso que a gente está Ou conversando, fez né? para um único produto que tinha uma carga tributária X, e aí vai levar isso em consideração para todos os outros produtos, sendo que um produto Y tem uma outra carga tributária. Então, é muito importante parar e analisar caso a caso. Não tem jeito, não tem esse fator. Você tem uma ideia bem rasa nesse sentido, né? É muito rasa no caso, né? É importantíssimo, a gente sempre fala, ó, se não fizer comigo, faça com fulano, faça sozinho, mas faça a sua viabilidade. Estude seus impostos, estude o NCM, os créditos que você tem, ou, por exemplo, tem produtos que têm aplicação de antidumping e você não está sabendo, né? Os pneus, salvo engano, muitos entram nessa situação, né? Pneu entra. O maior fornecedor hoje, o maior fabricante de pneus é a China. Sim. E há um dumping muito pesado nesse sentido. Então, realmente, é muito importante desmistificar aquela ideia do empresário entrar lá no Alibaba, por exemplo, olhar ali o preço, botar um fatorzinho ali, achando que um produto vai chegar custando R$9 e que ele vai vender a 20 e vai ganhar muito dinheiro, quando na verdade o produto não vai chegar a 9, vai chegar a 15, 17, dependendo, e obviamente a margem dele vai ser muito menor. Então, não tenho dúvida de que é completamente necessária essa viabilidade, esse estudo. É importante perder um tempo, é um pouquinho chatinho, mas é totalmente necessário encontrar essa viabilidade no começo, né? Se você quer prosperar, tem que fazer dessa forma, né? Senão Exato. o que você imaginava que ia dar grandes lucros acaba sendo uma grande dor de cabeça. A gente sempre fala isso. Planeje, estude, veja realmente como está acontecendo. E às vezes no meio do caminho ainda tem algumas alterações, né? Sai alguma portaria, Nesse meio do caminho né? a gente ainda tem um negócio chamado órgãos anuentes, que tem mais essa situação também. Então você tem O ali... pneu é um desses casos também, Pneu né? é um desses, e o pneu tem metro. Então, dependendo daquele importador for trazer ali do exportador, se o exportador não tem a certificação, ele vai ter que fazer essa E tem certificação. IBAMA também ainda na brincadeira, né? Tem IBAMA também. Então, tem produtos, por exemplo, tem muita gente que quer importar vinho. Ah, Uhum. poxa, eu quero trazer vinho. Você tem o Ministério da Agricultura, o famoso MAPA, que também tem ali algumas regrinhas. O importador tem que ter ali Ele tem que cumprir cadastros. algumas etapas. Exatamente, você tem situações de contrarótulo, tem toda uma ideia por trás disso aí que também é importante. É nesse momento da viabilidade que você também vai enxergar isso. Se o produto tem algum órgão anuente, se tem alguma coisa, alguma situação administrativa que possa até impedir de fazer importação. Às vezes, você importa e ainda depois no meio do caminho dá para arrumar, mas isso vai gerar um custo alto, porque a mercadoria vai ficar parada, você vai ficar pagando armazenagem, algumas multas às vezes. Ou seja, de novo a gente fala que o custo que você tinha calculado explodiu, né? Exato. Esse exemplo de achar que o produto vai chegar a custar 10 e, na verdade, ele chega custando 17, 18. Por quê? Porque existiam ali... Primeiro que teve custos. Tudo bem que necessariamente não precisariam existir, mas existiram, porque foi feita uma importação de forma errada, por exemplo. Ou situações logísticas, por exemplo. Isso acontece muito. Eu vejo muito cliente que vai importar e pega ali, por exemplo, um custo, o fornecedor passa para ele um custo Ex-Works, por exemplo. Nossa, verdade, os Incoterms. Exato, então o Ex-Works significa que você vai buscar a mercadoria lá na fábrica do chinês, por exemplo. Só que esse chinês não está aqui nos grandes centros. Não está em Xangai. Ele está lá no interior da China. Há um custo para isso. E, obviamente, esse custo vai entrar na composição, primeiro, do valor aduaneiro. Então, obviamente, aumentou o valor aduaneiro, ele vai pagar mais impostos sobre isso.
E no efeito cascata, a incidência vai ser muito alta, né? Então, realmente, existem muitas variáveiszinhas que realmente é muito importante o importador levar em consideração. Nadson, a gente já está partindo para a parte final aqui desse bate-papo. Eu gostaria que você ficasse muito mais tempo, né? Mas Marca mais uma conversa. vamos marcar a próxima para a gente debater um pouco mais. Com certeza surgirão mais dúvidas aqui dos nossos clientes, das nossas pessoas que estão acompanhando o podcast. Inclusive, eu já peço para que vocês curtam as nossas páginas, cliquem lá no sininho e acompanhem as novidades, porque toda semana tem novidades e temas diferentes para vocês acompanharem. Antes de finalizar, eu gostaria de te pedir que dê alguma dica, que jogue um pouco mais de luz para quem quer começar a importar, o que você, ou quem já está importando e quer melhorar as suas importações. Nós já falamos várias coisas, mas considerações finais. O que você traz de dica? Olha, sem dúvida nenhuma, para aquele empresário que está querendo iniciar a importação, o primeiro ponto é identificar qual é a questão tributária dele. Esse é o primordial. Entender se ele está enquadrado no lucro real, presumido ou simples nacional, qual a carga tributária de cada um. E olha, sem dúvida nenhuma, chamar o contador dele para sentar, conversar, se for necessariamente utilizar-se de uma trade com uma estrutura interessante, que vá também dar esse suporte tributário para ele. É o que a gente está dizendo, a viabilidade, é o início dela aqui, para justamente desmistificar e não termos aquela situação de que a mercadoria vai chegar aqui custando quase o preço que ele ia vender. Esse é o ponto principal. Pedir para que esse empresário realmente busque entendimento da parte de impostos. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro estudo, né, que você tem que fazer dentro da sua própria casa. Né? Exato. Mas para quem acha que importar é tão complicado, não é, gente. É só uma questão de estudar, de planejar. E temos várias empresas como a se cercar de do bons Nadson, né? profissionais, né? Bons profissionais, temos vários profissionais aqui na região, no todo o estado, fora do estado. Então, procure sempre ser acompanhado por uma empresa séria, que te traga uma viabilidade, que te traga instruções adequadas, porque importar é muito bom e necessário. Hoje em dia, quem não importa, não exporta, fica muito preso ao mercado nacional e fica muito submisso a tudo que acontece na economia local. E quando você trabalha com novos mercados, quando você trabalha globalmente, você consegue ter uma gama de fornecedores maior e uma gama de compradores maior. Então, globalizar é sim a grande solução. Nadson, finalmente eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Que isso. E te pedir para deixar os seus contatos aqui, se o pessoal tiver alguma dúvida, como é que a gente tira as dúvidas com você? Eu que agradeço o convite. Eu, como entusiasta do comércio exterior e entusiasta de podcasts também, achei fantástico isso. A gente estava precisando realmente. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Agradeço o convite novamente. Pode entrar através do nosso site, na capitaltrade.srv.br. Capital Trade no Google lá vai aparecer. E aí a gente tem ali todo o leque de profissionais para ajudar nesse sentido. Perfeito. Gente, terminamos por aqui mais um episódio do Comex Sem Fronteiras, hoje com o Nadson Monteiro, da Capital Trade, trazendo dicas incríveis sobre otimização do fluxo de caixa e otimização dos custos diretos dos produtos. Continuem acompanhando os próximos episódios e não esqueçam de clicar aqui no sininho para receber as notificações e as novidades. Até mais!